Paz do Senhor, igreja. A paz, meus Tudo amados. bem com vocês? Como é que foi um domingo abençoado? Que bênção, né? Mais um domingo na presença do Senhor, mais uma santa ceia na presença do Senhor. Amém. Isso é bênção. Espero que estejam todos aí, né? Com o ouvidinho atento, com os olhares atentos, para que a gente possa juntos ceiar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, que seja o Senhor agora nos visitar, Pai, de uma maneira especial. Pai, fala conosco nessa noite, Pai, nos guarda, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, e todos aqueles, Senhor Deus, que está juntamente conosco, Senhor Deus, cada qual no seu lar, na sua casa, Pai, que o Senhor alcance a vida deles também, Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, para eles um renovo nessa noite, Pai, essa noite tão especial de Santa Ceia, Pai. Eu peço, Senhor Deus, nos guarda, Pai, guarda cada um de nós, Senhor Deus, na palma das Tuas mãos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. E já na sequência, né, como fazemos todos os cultos, vamos, se você já separou sua oferta, o seu dízimo, vamos estar consagrando também nesse momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero apresentar o teu povo, Senhor Deus, que tem nas tuas mãos nesse momento, Senhor, a sua oferta de gratidão, a sua oferta de propósito, Senhor. Oh, Pai, aqueles que vão devolver o dízimo na sua casa, Pai. Deus, e aqueles irmãos, Senhor Deus, que não têm, Pai, para dizimar, não tem para ofertar, mas tem um coração desejoso, Senhor, de estar na tua presença, estar na tua casa. Pai, eu peço ao Senhor Deus uma bênção, Senhor Deus, sob medida nessa noite, Pai. Abençoe os ofertantes, os dizimistas, Senhor Deus, e abra a porta, Senhor Deus, para aqueles, Senhor Deus, que ainda não têm a sua oferta e o seu dízimo. Paizinho querido, abra a janela dos céus, derrame bênçãos sob medida, Senhor Deus, na vida de cada um, Pai. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que noite maravilhosa, né, meus irmãos? Essa noite é uma noite especial. Eu em particular, eu fico bem assim, sensibilizada nessa noite por esta ocasião, por essa mesa que nos é apresentada, né? Eu gostaria nessa noite de, em Salmo 84, ler somente 2 versículos, para nós meditarmos nesses 2 versículos. É Salmo 84, verso 11 e 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Glória a Deus. E como não confiar, né, meus irmãos? Como não confiar num Deus tão maravilhoso, que aqui diz que é vida e escudo. Que é, aqui, como tá, Deus é sol, né? E o sol na Bíblia nós entendemos como vida, né? O sol é vida. E o escudo é a proteção. Então, como não confiar num Deus que é a vida e a proteção, que nos dá vida e proteção, né? E aqui diz que nenhum bem ele sonega aos que andam retamente. E quem não procura retidão nesses dias, não é verdade? Nós, como servos do Senhor, nós somos esses, a quem ele não sonega ninguém, não sonega nada, porque vivemos retamente. Aqui na minha Bíblia a tradução é retamente, mas é que buscam a retidão, né? Como no último culto eu disse, não somos santos, mas buscamos a santidade. Não somos extremamente retos, mas buscamos a retidão. Então é esse Deus que é vida e proteção, né? E como não confiar? Aqui diz que feliz o homem que em ti confia. E como não confiar num Deus que, como nessa noite, nos entregou o seu próprio Filho, né? O que ele tinha de mais precioso, por amor de nós, não é? Como representado aqui o pão e o suco. Então, como não confiar? E como não nos alegrar, né? Aqui diz que feliz é o homem que confia. Então, como não nos alegrar com esse Deus maravilhoso, com esse Deus que nos dá tanto, que entregou seu próprio Filho, né? E é esse Deus que nessa noite eu quero louvar e engrandecer o nome. E vamos louvar novamente com a presença da Mari, do João Pedro, do Rodrigo. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Amém.
Aleluia! Vamos adorar aquele que vive e reina para sempre. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tu ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tu ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tomba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viva estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Se você puder, declare aí na sua casa: poderoso. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Um louvor abençoado e que você possa, nesse momento, ter
entregado o seu melhor, o seu louvor de gratidão, de adoração a Deus. E seguindo nesse mesmo mover do Espírito, nós vamos compartilhar um texto da palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 22 ao versículo 32. Amém? Mateus 14, 22 em diante. Eu vou ler, vocês acompanham comigo. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurando-o, e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Meus amados, é um texto onde nós vamos compartilhar da palavra do Senhor, e eu quero tratar com você hoje sobre medo. Medo é algo que nos atrapalha, nos impede de alcançarmos muitas coisas que Deus até já preparou para nós. Amém? Mas coloque a mão no seu coração e vamos orar, para que o Espírito Santo possa falar conosco através da sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nesse instante nós lemos um texto da Tua palavra. E o que nós lhe pedimos é que seja o Senhor a nos dar graça, para que possamos falar sobre aquilo que o Senhor colocou no coração de cada um de nós, e que nós possamos sair renovados, fortalecidos, abençoados, porque é o poder que está na Tua palavra que move as nossas vidas e move o nosso coração. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Esse é um texto conhecido, onde Pedro faz algo sobrenatural. Pedro anda por cima das águas. E eu quero tratar com vocês hoje algo que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração nesse texto, que é sobre o medo. E quem de nós não tem medo? O medo, a primeira vez que ele aparece na Bíblia é lá em Gênesis. É lá onde houve o pecado de Adão, e quando Deus vai fazer a visita, a Adão, quando vai procurá-lo, ele está escondido. E aí, quando Deus pergunta para ele onde ele está, ele fala que ele se escondeu, porque ele teve medo, porque havia pecado. E o medo, ele vem nas nossas vidas, principalmente quando nós nos afastamos de Deus. Porque, pelo que nós vimos na palavra, quando nós vimos a criação do homem, quando Deus criou o homem, ele não criou o homem para ter medo. Até aquele momento, Adão já tinha cuidado de tudo no jardim, já tinha cuidado de todos os animais, já estava com a Eva, e não existe nenhum momento onde o medo fazia parte da vida de Adão. Mas quando ele se afastou através do pecado, o medo tomou conta dele. E é isso que eu quero tratar com vocês hoje. Existem dois tipos de medo. Se existirem mais, mas a gente vai se ater a esses dois medos. Tem o medo natural, que é o medo que nos preserva a vida. É aquele medo que nós temos de atravessar uma rua. Você tem que olhar de um lado, do outro, você fica temeroso, atravessa. Você tem medo de altura, porque se você não se segurar bem, você pode cair, se machucar. Então são medos que preservam a nossa vida, são medos naturais. E esse medo é bom, esse medo faz parte do ser humano, faz parte da nossa sobrevivência. Você imagina, se você não tivesse medo de nada, a primeira rua que você atravessasse, você estava morto. Então nós temos que ter medo, medo é prudência. Então essa prudência faz parte do ser humano. Mas tem um medo
que nos paralisa. E é esse medo espiritual, é um medo que vem através de espírito. E não foi Deus que nos deu esse espírito. Deus nos deu um espírito de ousadia, né? Se nós lermos no Evangelho que está em 2 Timóteo, nós vamos ler aqui onde está escrito isso. 2 Timóteo, se você puder abrir a sua Bíblia, você vai acompanhar comigo. 2 Timóteo 1,7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Então o espírito de temor, ele vem do diabo, não é de Deus, para justamente travar o homem, frear o homem, fazer com que nós fiquemos inertes, né, em algumas situações, porque o medo faz isso, o medo nos paralisa. Quem já não assistiu ou já teve um medo tão grande que você ficou totalmente paralisado, sem ação nenhuma, aquele medo que dá um pavor, que você não consegue falar, você não consegue andar, você não consegue agir. Então esse medo é um medo que não vem de Deus, isso é um medo que o diabo coloca nas nossas vidas para nos paralisarmos mesmo. E esse medo, ele tem cura, esse medo, ele tem como ser controlado. Esse medo, ele tem como ser administrado em nossas vidas. E é isso que nessa passagem eu vi de uma forma bastante clara. Deus, através de Jesus, fazendo um exercício. E eu estava conversando com a Roseli, eu vejo 3 formas de Jesus ensinar os seus discípulos. Ele ensina através da sua palavra, quando ele explicava e dava os sermões. Ele explica, ou ele incute a palavra através das parábolas, que são formas mais lúdicas de apresentar uma situação, e isso traz uma forma melhor de se explicar muitas vezes, e tem o próprio exemplo. E nesse texto em específico, nós vemos que Jesus está tratando com seus discípulos com exemplos. Eles estão vivendo uma situação aonde fala muito do medo, fala do temor, de ter medo de algumas situações. E é interessante que quando nós falamos de medo, e isso faz parte do ser humano, a Bíblia relata algumas situações. Eu queria que antes de nós entrarmos mesmo na palavra, você também entendesse isso. No livro de Jó, tem um texto que diz que Jó fala assim: o que eu temia me sobreveio. Olha que interessante, o que eu temia me sobreveio. Então, Jó temia algumas coisas, aquilo acho que remoía no coração dele, aquele temor, e o que ele temia, que provavelmente foi tudo que aconteceu, de perder os seus filhos, perder os seus bens, o seu gado, perder a sua saúde. Ele fala: o que eu temia me sobreveio. Mas Jesus, ele fala o contrário. Jesus, ele fala assim: seja feita segundo a sua fé. Então, a Bíblia diz, em vários textos, que nós não somos guiados por vontade humana, mas nós somos guiados pela fé. Sim. Só que muitas vezes não absorvemos isso para a nossa vida. Então, o que eu queria já deixar claro com vocês: Jesus fala assim, olha, seja feita segundo a sua fé. E o diabo fala para você: seja feito segundo o seu medo. Pense muito nisso. Quando você tiver medo de alguma coisa, que você começar, seu coração ficar, atormentado, aquilo não é de Deus. É o diabo colocando esse medo, que ele está dizendo assim, olha, seja feita segundo o seu medo. Mas aí você vem e fala: não, seja feita segundo a minha fé. Porque a nossa fé sobrepõe o medo. Amém? Amém. E aqui, nesse caso, os discípulos estavam fazendo a vontade de Jesus. Jesus fala para ele assim, olha, Jesus ordenou, Jesus deu uma ordem para eles: olha, pegue o barco e vão para o outro lado e nós nos encontramos lá. Jesus foi muito claro com eles. E eles foram no barco. E aí, quando eles estavam no meio do mar, houve a tempestade. Então aqui já tem um primeiro que eu gostaria de tratar com vocês. Muitas vezes nós falamos, puxa vida, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, e aí essas situações estão sobrevivendo, o que está acontecendo, e você passa por dificuldades. Então aqui é muito claro que não é porque você está na vontade de Deus que as tempestades não vêm, que o vento contrário não vem. As coisas acontecem,
as situações, independente se você está na vontade ou não, ela pode acontecer. E aqui eles estavam fazendo a vontade de Jesus. Jesus falou para eles que fosse. E Jesus não estava brincando com eles. Eu creio que aqui já começou um trabalhar de Jesus, fazendo exemplo, né? Colocando eles numa situação para que eles vivessem um momento onde Jesus podia explicar muito melhor aquilo que ele estava dizendo através dos seus sermões. E aqui, quando eles entram no mar e começa o vento contrário, né? Aquele barco começa a balançar e o temor começa a tomar conta deles. E aí aparece algo tremendo, porque vem Jesus andando sobre as águas. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Por que Jesus veio andando sobre as águas? Jesus não podia ter pego um outro barco e acompanhado eles, seguindo, porque ele não marcou o horário, né, de estar junto com eles. Falou que estaria com eles. Então Jesus podia ter pego um barco e atravessado o mar sem problema nenhum. Mas Jesus vem andando sobre aquelas águas revoltas. E aqui já vem um ensinamento para mim. E eu espero que venha para você também. Porque Jesus, quando ele anda sobre as águas, ele está andando sobre o medo que eles tinham. Naquele momento, o que estava trazendo medo a eles era o vento revolto, era o mar revolto, o vento contrário. Isso trouxe medo para alguns deles. E aí Jesus vem sobre aquele medo, Jesus vem sobre as águas. E aí vem um texto da palavra do Senhor que está em Lucas 10, 19, que ele deixa muito claro isso. Olha que tremendo. 10, 19 diz assim: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus estava dando uma didática para eles ali, que o medo, não há medo que Jesus não possa pisar, não há medo que eu e você não podemos pisar nele. Então quando Jesus vem sobre as águas, ele estava pisando no medo que eles tinham. Jesus ali já dá um exemplo que não há nada que possa superar o poder de Deus, o poder de Jesus nas nossas vidas também. E quantos medos que nós enfrentamos e deixamos o medo tomar conta de nós, e nós temos uma garantia que nós íamos pisar serpentes e escorpiões e nada nos faria dano algum. Então não há medo que possa vir e abalar a minha vida, segundo a palavra de Deus. Porque aí eu faço aquele exercício, que seja feita segundo a minha fé é maior do que o meu medo. Se eu deixar o medo tomar conta, eu estou dando ação para o diabo. Mas se eu deixar a fé tomar conta, eu estou dando legalidade para Jesus. E aqui fica uma primeira lição em relação a essa didática que Jesus estava fazendo com eles nessa travessia, que aparentemente era uma coisa tão simples. Nós vamos pegar um barco e vamos só para aquela outra região, tranquilo. Mas no meio desse percurso, Jesus está ensinando eles algo tremendo. Uma outra coisa que também me sobreveio sobre isso: quando Jesus se aproxima andando nas águas, o que acontece? Eles ficam com mais medo ainda. Aí a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados e começaram a gritar, inclusive. E aqui eu já trago isso para essa situação do medo. O medo, ele nos paralisa tanto que acaba uma situação que é a salvação, a solução do problema, que era Jesus ali, tá certo? Aquela solução do problema, aquele problema resolvido se torna um grande problema. Porque quando nós estamos com medo, nós não conseguimos enxergar a solução. Quando nós estamos com medo, nós não conseguimos enxergar uma saída. Quando nós estamos com medo, nós ficamos paralisados, e aí alguém vem te dar uma solução, alguém vem te dar uma orientação, alguém vem te dar um conselho, ou você lê a palavra e a palavra te dá um conselho, mas você não consegue absorver, porque o seu medo é tão grande, que tudo que você vê é contrário, te apavora mais ainda, te dá mais temor ainda. Foi o que aconteceu com eles. Eles não conseguiram ver que era Jesus, acharam que era um fantasma, porque já estavam com medo. Aí o medo sobrepõe mais medo ainda. E aí Jesus fala para eles: olha, não temas. Jesus fala para ele: acalme-se. Jesus fala: não temas. E é interessante que essa frase, essa palavra, ou esse contexto, não temas, segundo os estudiosos, ele aparece
praticamente 366 vezes na Bíblia. Não exatamente não temas, mas tudo que se refere a você não ter medo, a você não se preocupar, a você descansar, se juntar todos esses argumentos, que é justamente o que Deus, quando instituiu o homem não foi criado para ter medo. Então, nós temos uma palavra de Deus para que nós não tememos uma vez por dia. Todo dia o Espírito Santo está falando aos nossos ouvidos, não temas. Por quê? Porque ele sabe que o temor nos paralisa, o temor nos deixa fracos, o medo nos deixa fragilizados, e o medo ele ocupa o lugar da fé. Sabe que aquela lei da física, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? É a mesma coisa da nossa mente. A nossa mente ela não consegue trabalhar com medo e fé. Ou você tem fé e supera o medo, ou você tem medo e elimina a sua fé. Isso é um exercício que nós cristãos temos que entender, temos que praticar e temos que trabalhar sobre isso. Quando o medo sobrevier, vai na palavra. Mas Deus me deu um espírito de ousadia, Deus me deu um espírito de amor, Deus me deu um espírito para que eu seja um vencedor. Então esse medo não faz parte da minha vida. É isso que Jesus está explicando para aqueles discípulos. É uma forma de Jesus colocar eles numa situação que eles vão entender exatamente o propósito de Deus na vida de cada um deles. E aqui, para nós, isso acaba se tornando muito claro. Quantos de nós não está com medo dessa situação que nós estamos vivendo hoje? Essa quarentena, nós não sabemos o que é esse vírus, de que forma vem, se ele vai vir mesmo com essa agressividade toda que estão dizendo, ou se não, ou se alguém pegar, como é que a gente faz? Então, hoje nós estamos vivendo uma situação de medo na área da saúde. Consequentemente, a nossa área emocional, né, o nosso equilíbrio emocional está abalado, porque tudo isso envolve uma série de coisas. Nós ficamos temerosos com os nossos familiares, ficamos temerosos com a nossa saúde, ficamos temerosos com o nosso trabalho, com os nossos recursos. Não é assim. É o que está acontecendo hoje no Brasil. É o que estava acontecendo no barco. Todos eles estavam no mesmo barco. A gente não tem dito isso, todos nós estamos no mesmo barco. O que você está passando, eu estou passando aqui em casa, o que você está passando na sua casa, o outro irmão está passando na casa dele, nós estamos no mesmo barco. E aqui Jesus está dizendo que Ele tem controle absoluto de todas as coisas. Ele tem um controle supremo sobre toda e qualquer situação. Puxa, mas esse vírus está afligindo o mundo inteiro. Mas se você está alicerçado em Deus, a sua fé, ela vai sobrepor o seu medo. E você vai andar, você vai caminhar, você vai ter discernimento. Até se houver, alguns de nós, se vier a ser acometido dessa doença, nós vamos ter condições, equilíbrio para nos tratarmos e sair dessa situação sem nenhum tipo de resquício. Porque é assim que Deus trabalha. E é isso que Deus estava trabalhando na vida daqueles homens naquele barco. E aí acontece algo também sobrenatural. Quando Pedro fala para Jesus, olha, se é o Senhor mesmo, então diga que eu vá. E aí Jesus não hesita, não tem nem palavras muito grandes, Jesus só fala, vem, simples, né? Vem. E aí Pedro creu nessa palavra. E Pedro saiu do barco e andou. Olha que maravilhoso. No meio daquela tempestade, Pedro desfrutou do sobrenatural. Pedro não esperou falar para Jesus, então o Senhor deixa o mar lisinho, porque a onda está muito forte. Não, do jeito que estava, ele foi. E é assim que muitas vezes nós não fazemos. Nós esperamos a coisa acalmar para tentar viver o sobrenatural de Deus. A gente fala assim, não, mas depois que isso passar, mas depois que isso acontecer, mas quando isso acalmar, aí nós vamos fazer tal coisa, aí você vai procurar viver alguma coisa de excepcional. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que quando Jesus fala vem, venha. Não importa a tempestade, não importa o vento contrário, vamos viver esse sobrenatural. Talvez eu e você estamos vivendo hoje uma quarentena, estamos vivendo uma situação que o vento está contrário. E nós não estamos desfrutando daquilo que Deus preparou para nós vivermos o sobrenatural. Talvez o sobrenatural de Deus para as nossas vidas hoje é essa comunhão que nós estamos tendo em família. Essa comunhão que nós estamos tendo no nosso lar, com os nossos familiares, essa aproximação que estava saindo do controle. Glória a Deus que na minha casa, como eu trabalho junto com a minha esposa, nós trabalhamos direto juntos, congregamos juntos, vivemos juntos, então nós somos 24 horas juntos.
Esse tempo que nós estamos ficando em casa, para nós é natural, porque a gente já tem essa comunhão, já tem, Deus preparou, né, desde o nosso trabalho até os nossos momentos de lazer, a gente está sempre junto. Mas tem muitas famílias que isso não está acontecendo. Tem muitas famílias que as pessoas estão se conhecendo agora, porque um trabalha, outro trabalha, vem à noite, fica junto, vai, no dia seguinte sai, enfim, não tem um relacionamento mais profundo, não cura as feridas que deixaram para trás. E esse tempo é para isso. Não adianta falar, não, depois que passar essa quarentena, aí nós vamos conversar sobre o nosso... Não, aproveite agora esse tempo que Deus preparou, esse vento contrário, essa turbulência que está acontecendo. Procure o que você pode fazer, aonde você vai desfrutar do sobrenatural de Deus para esse momento. E é isso que Pedro fez. É isso que eu tenho que fazer, Senhor? É para mim ir? Eu vou. Se lançou no mar. E conseguiu andar sobre as águas. A Bíblia não diz quantos passos ele deu, mas ele conseguiu andar sobre o mar. Só que aí acontece algo que é natural demais. Quando o vento começa a bater e quando ele começa a sentir toda aquela pressão daquele vento, aquela água batendo nele, e ele tira o foco da palavra que Jesus havia dito para ele que vem, ele começa a se preocupar com a situação, ele começa a afundar. E é isso que acontece conosco também. Quando nós tiramos o nosso foco daquilo que Jesus já nos ensinou, já nos orientou, daquilo que nós temos na nossa vida como promessa, e nós começamos a olhar as circunstâncias, nós começamos a afundar. Porque as circunstâncias, ela nos traz uma realidade que nós estamos vivendo, mas a Bíblia diz que nós não vivemos por essa realidade, nós vivemos por fé. E se eu vivo por fé, eu tenho que estar, seguro naquilo que Jesus preparou para mim. Quando eu olho a situação hoje, na área da saúde, na área da política, ontem mesmo, você já teve aí um agravo na política, o Sérgio Moro saiu do ministério, isso deu mal-estar, né, na situação política do Brasil. Se a gente começa a olhar essas situações, nós começamos a nos entristecermos, começamos a ficar mais temerosos, mais preocupados. Agora, se nós não olharmos para isso, se nós olharmos para a palavra que diz que Ele já preparou tudo, nós já somos mais do que vencedores, nas regiões celestiais nós já tem tudo preparado para nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Nós temos promessas para vivermos e ser cumpridas em nossas vidas, que dependem da nossa fé. Então, você tem duas formas de nós andarmos nessa terra. Nós temos a possibilidade de andar por informação, que é o que aconteceu com Pedro. Qual é a informação? O vento contrário, a água batendo. Quando você fita os olhos nas informações, você começa a afundar. Você começa o medo tomar conta da sua vida. Agora, nós podemos viver por revelação, que foi a palavra dada de Jesus para Pedro. Olha, vem. Foi revelação, vem, eu sou Deus, pode vir. Se revelou a ele, Jesus se revelou como Deus, como o provedor do sobrenatural. E ele foi. Só que nessa ida, aí ele começou a se preocupar mais com as informações do que com a revelação. Se ele tivesse focado na revelação e não se preocupado com o que estava acontecendo ao seu redor, ele teria chegado até Jesus. Teria dado a mão para Jesus e falado, vamos para o barco agora, Jesus. Com certeza. Mas tudo isso era uma didática de Jesus para explicar para eles que ou nós vivemos pelas revelações dadas por Deus para nós, ou nós ficamos seguros nas informações e nos deprimimos. Cada vez que você liga a televisão, cada vez que você vê um jornal com tudo que está acontecendo, você não vê notícia boa. Porque notícia boa, primeiro, que não vende. Segundo, não dá ibope. E terceiro, não chama atenção. Agora, as notícias ruins chamam atenção, dá ibope, dá dinheiro, dá lucro para as empresas que a fazem. Então, quando nós abrimos, né, o nosso leque de informações, e essas informações são totalmente negativas, isso começa a mover o nosso íntimo, o nosso emocional vai lá para baixo. A nossa capacidade de reação começa a ficar mínima. Agora, quando nós não olhamos para as informações, nós olhamos para a revelação, que Ele já supriu todas as nossas necessidades nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, nós ficamos animados,
Pode acontecer, pode estar ruim a economia, pode a saúde entrar em colapso, pode, mas Deus já supriu todas as nossas necessidades. Se eu creio nisso, eu vivo por fé. E aí, se eu vivo por fé, eu vou naquele exemplo, seja feita segundo a sua fé. Se eu tenho fé que nós somos blindados, que o revestimento de Deus está conosco, nós não vamos ser acometidos de nenhum tipo de enfermidade, nós não vamos passar por privações, eu sou dizimista, eu sou ofertante, Deus tomou na mão dele a minha vida financeira e vai prover todos os recursos necessários para mim. Isso é ser movido pela sua fé. Você não está olhando as circunstâncias. Quando nós olhamos as circunstâncias, você só começa a se deprimir, a ir lá para baixo, e aí seu emocional acaba indo embora. E hoje, eu tenho visto várias pessoas que estão em casa, e até na televisão, parece muito isso, cuidando da saúde, cuidando do corpo, fazendo exercício, né? Cuidando da sua parte financeira. Olha, agora a gente tem que gastar menos, porque não sabe o que vai acontecer depois, cuida ali da sua rotina diária, e poucos estão cuidando da sua área emocional. Poucos estão cuidando daquilo que Deus ele tem como primazia, que é o nosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz, guarda o teu coração. Porque se você cuida bem da sua saúde, se você cuidar bem da sua finança, você cuidar bem da sua administração de casa para não faltar comida e tal, mas se você não cuidar do seu emocional vai ficar tão abalado que aí o medo vai tomar uma conta tão grande da sua vida que nada do que possa vir vai ser de bom. Agora, quando nós olhamos para esse lado da fé, quando nós colocamos o nosso emocional equilibrado, sabe, aquele emocional que tem problema, você sabe o que fazer, você tem direção, você está sensato, você está na direção de Deus, você sabe que tudo está no controle de Deus, tudo é permissão de Deus, você não se abala. Você até se entristece com situações, mas não se abala emocionalmente, porque você está firmado em Deus. A sua fé, ela sobrepõe o seu medo. E eu tenho assim uma convicção em Deus, que quando Jesus pega na mão de Pedro, e quando acontece isso, né, que Pedro começa a descer, aí o que Pedro faz? Ele clama, Senhor, socorro! A Bíblia diz que imediatamente a mão de Deus o segura, a mão de Jesus o segura. E é assim comigo e com você. Jesus ele está tão coladinho conosco, Jesus está tão próximo, que não tem uma vez que você pede socorro que ele não te segura, que ele não te levanta, que ele não te sustente. É que muitas vezes nós estamos com medo tão grande, e nós começamos a afundar, e nós não temos nem o raciocínio lógico de clamar por Jesus. Nós não conseguimos nem força para isso, e nós afundamos, porque eu não vejo um crente que clama e não vê resposta do seu clamor. Eu não vejo um crente que está numa situação terrível, ou uma situação que chegou ali, ele olhou tanto para as informações, ele começou a afundar tanto, mas aí ele lembra que tem um Deus que pode todas as coisas, ele clama, ele pede socorro, Deus vem e socorre. Às vezes isso pode acontecer através de uma cesta básica que veio, às vezes algum amigo que liga, olha, você está precisando de alguma coisa, às vezes alguém que vem e passa um socorro, Deus dá o jeito dele. Deus tem milhares e milhares de formas de agir. O que eu sei é que ele jamais te deixa na mão. Sabe, aquele, puxa, agora não vai dar para segurar sua mão porque eu estou ocupado. Não, ele sempre tem a mão dele para te salvar. Sempre a mão dele está ali, ó, estendida para te ajudar. E aí o que acontece? Ele pega na mão de Pedro, levanta e os dois entram no barco. Assim que entra no barco, a tempestade acalma, o vento se acalma. E eu, pensando nessa palavra, eu pensei muitas vezes a respeito disso, porque eles estavam no meio do mar, ainda faltava metade da travessia. Eu creio que quando Jesus sentou com eles, isso que nós conversamos agora, sobre o medo, sobre você olhar alguma coisa que seria uma solução e você ter medo daquilo porque você o medo já tomou conta de você. Quando você vai estar vivendo o sobrenatural, então você começa a olhar as ondas contrárias, você começa a ver as informações que estão te afligindo e você acaba afundando. Quando você deixa que o medo tome conta e aquele medo começa a florar na sua vida e a sua fé começa a ir embora. Acho que Jesus sentou com eles e fez aquela resenha de tudo que aconteceu. Talvez ele tenha chegado para Pedro, que lição você tirou de tudo isso?
chegou, né, para João, que lição você tirou de tudo isso? E aí ele foi ensinando, porque ele ensinou os discípulos através do exemplo. E você sabe, quando nós vivemos um exemplo, ele grava muito mais nas nossas vidas. Ele grava muito mais na nossa mente, porque nós participamos, nós vivemos daquilo. E o que eu queria deixar para vocês nessa noite, uma reflexão muito clara. Ou nós vivemos de informação ou da revelação. Ou nós seguimos a palavra de Jesus, que seja feita segundo a sua fé, ou ouvimos a voz do diabo, que diz, seja feita segundo o seu medo. Não permita que o medo sobreponha a sua fé. Não permita que as circunstâncias sobreponham a revelação. Viva na revelação, viva na fé, porque só assim você vai ter equilíbrio emocional, só assim você vai ter sustento emocional, só assim você vai ter sustento da palavra de Deus na sua vida, e você vai poder desfrutar do melhor dessa terra, seja em qualquer situação, seja na sua saúde, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua família, seja onde quer que você esteja. Se você colocar isso à frente, se você exercitar tanto a sua fé, quanto a revelação que você já tem através da palavra, as promessas que já foram dadas para você através da palavra, você vai desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Amém? Amém? Que você fique com essa palavra, que você leia esse texto várias vezes, como eu sempre tenho dito. Quanto mais nós lemos, mais o Espírito Santo te revela, te fala em alguma palavra, uma necessidade que você tem, algo que você estava ali pedindo a Deus, e Deus se revela para você. Porque é assim que ele faz, ele se revela, ele jamais se esconde, e todos que se aproximam dele têm essa bênção, porque ele se revela para todos o que o buscam, aqueles que vão ao encontro dele, como aconteceu com Pedro. Pedro foi ao encontro dele, por mais que tenha problema, deu certo, voltou para o barco e ainda veio falando, eu andei sobre as águas, amém, eu experimentei o sobrenatural de Deus. Pode até ter afundado, mas na hora H, Jesus levantou e tudo deu certo. Amém? Fica com essa palavra, nós vamos agora ceiar. E esse é um momento, como a Roseli falou, que eu anseio bastante. Todo mês meu coração se alegra por poder ceiar. A ceia é um memorial feito para lembrar o sacrifício na cruz do Calvário. Todas essas orientações, todas essas ilustrações que tem na Bíblia Sagrada sobre o poder de Jesus para colocar o homem numa situação diferenciada, para que nós pudéssemos ser resgatados de todo o pecado, ele está representado aqui, nessa mesa. Essa mesa é a solução de todos os nossos problemas. Amém. Se nós olharmos para a mesa, onde tem o pão, onde tem o suco de uva, representando o sangue de Cristo, e a nossa fé estiver firmada aqui, nada pode ser maior do que isso. Nenhum mal. Você vai poder pisar sobre todos esses males. Tudo, quando a gente fala em pisar, o que é? Tudo ficou abaixo de você. A enfermidade está abaixo de você. A sua vida financeira, né, está abaixo de você. O seu problema conjugal está abaixo de você. Tudo está subjugado a essa mesa, quando nós queremos nela. Amém? Nesse instante, nós vamos ceiar na presença do Senhor. Eu gostaria de ler o texto onde Paulo, ele recebe a orientação de Deus. Jesus passa para ele exatamente a maneira como deve ser feita a ceia. Por isso que eu acho tremendo quando ele fala, porque eu recebi do Senhor. Olha que privilégio, ele recebeu do próprio Senhor Jesus a forma como ministrar a ceia do Senhor. E se Jesus ensinou a Paulo como ministrar a ceia, e ele nos ensina, não tem como nós fazermos de forma diferente. Eu já vi pessoas fazendo a ceia de forma diferente do que está na Bíblia. Mas se o próprio Jesus falou para fazer desse jeito, vamos fazer. Porque é assim que agrada, é assim que Jesus espera que nós venhamos a fazer, porque é assim que essa ceia vai ser ministrada nos céus, segundo a palavra de Deus. Amém? Ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim.
E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amém? Meus amados, nós vamos consagrar agora o pão e o cálice simultaneamente. Você na sua casa, eu creio que você já separou o cálice e o pão. Todos que participam da ceia. Quem pode participar da ceia? Todos que são batizados nas águas. Todo aquele que aceitou Jesus e é batizado. Se tem alguém na sua casa que, mas eu não sou da Brasil, eu sou, não importa a denominação. Se você é um crente, remido nas águas, batizado nas águas, você pode participar e deve participar. Vai ser uma honra para nós que você participe junto conosco. Amém? Então pegue agora na sua mão, nós vamos consagrar o pão e vamos consagrar o cálice. E depois aguarde que todos nós vamos cear juntos. Vamos orar consagrando. Senhor nosso Deus e Pai, nesse instante nós consagramos a Ti, Senhor, esse pão, representando o Seu corpo que foi dilacerado naquela cruz do Calvário, Pai. Que esse pão seja para nós um renovo, seja para nós fortalecimento, ó Pai, de tudo aquilo que nós precisamos. Seja o Senhor a renovar as nossas forças e que seja o Senhor a abençoar esse pão que está na mão agora de cada membro da Tua igreja. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome de Jesus. Semelhante, nós vamos consagrar o cálice. Pai amado, Pai querido, esse cálice e representa o Teu sangue. Que seja o Senhor agora, ó Pai, a consagrar em cada lar aqui representado. Esse cálice representando o Teu sangue, meu Pai, que nos livra de todo pecado. Esse sangue que nos aproxima do Senhor. Esse sangue que nos deu a vida eterna, ó Pai. Que seja o Senhor a abençoar. E que nós possamos cear juntos para a honra e glória do Teu nome. Glorificado seja o Teu nome. Se você pegou, assim como nós aqui em casa, pegue o pão e pegue o cálice e nós vamos cear juntos. Só um instante, o Rodrigo está pegando, a Mária, a Roseli, amém? Levante o pão o mais alto que você puder aí na sua casa e repita comigo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Comei dele tudo, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Da mesma maneira, do mesmo temor, do mesmo entendimento, você que está segurando esse cálice, e eu creio que você já orou, você já se consertou com Deus, porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então beba para a sua, não para a sua morte, mas para que tenha vida. Amém? Levante o mais alto que você puder e repita comigo. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tomai dele tudo, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus amados, foi muito bom estar com vocês nessa noite. Esperávamos que essa ceia já fosse na igreja, mas não sabemos até que ponto vai essa pandemia, esse tempo de reclusão. Mas enquanto isso acontecer, nós estaremos juntos dessa maneira. Amém. Nós estaremos toda quarta-feira com a palavra ministrada ao seu coração. Sim. E todo domingo nós estaremos fazendo nosso culto. Eu espero em Deus que na próxima ceia nós já estejamos na igreja, mas se não estivermos, nós vamos estar aqui juntos, né, através dessa imagem, para que possamos ceiar e renovar os nossos votos, e que Deus renove o voto dele conosco também e nos sustente durante todo esse período. Coloque a sua mão em posição de receber, nós vamos orar, nós vamos dar a bênção apostólica e logo em seguida a Mari estará louvando a Deus. Se você puder acompanhar, será uma bênção. Senhor nosso Deus e Pai. Pai amado, Pai, que nós louvamos, te glorificamos e agradecemos, ó Pai, por cada lar aqui representado, por cada família que se colocou na Tua presença como uma igreja do Senhor. Que seja o Senhor a abençoar, seja o Senhor a suprir, seja o Senhor a capacitar a cada um. Tire todo o medo, tire toda a angústia, todo o temor e dai-nos um espírito de ousadia, de fé. Capacite-nos, ó Pai, para que possamos enfrentar toda e qualquer adversidade.
porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu creio nisso e trago essa palavra para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a sua volta, e todos digam amém. A paz do Senhor, meus amados.